Muito bem, nós vamos concluir o capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Esse capítulo aqui, devido à extensão dos comentários, nós vamos gravar 3 vídeos. Tem a parte A, a parte B e essa daqui é a última parte, parte C de Lucas 18. Normalmente nós gravamos um vídeo por capítulo, mas esse aqui tivemos que gravar em 3 partes. Vamos então continuar com a última parte, que é a história do cego de Jericó. Novamente a história do cego de Jericó está ligado com o verso 34, quando Jesus abre o entendimento, o que eles não percebiam, o que Jesus dizia, como se os olhos estivessem fechados, e vai mostrar quem abre os olhos ao cego é Jesus, que é o mesmo que abre o nosso entendimento, principalmente se estamos cegos espirituais. A pior cegueira não é a física, a pior cegueira do homem é espiritual. Mas esse homem era cego fisicamente. Diz aqui, capítulo 18, verso 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, a cidade de Jericó era uma cidade rica, onde a próprio Herodes tinha um palácio dele de verão. Então, muita gente rica vivia em Jericó, e aonde há rico, há também mendigos e pobres. E se assentava à beira do caminho da cidade de Jericó, os mendigos. Estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Imagine só a condição desse homem, pelo fato de ser cego, a sua única opção era mendigar, depender da misericórdia das pessoas. Hoje, devido ao avanço tecnológico, existem trabalhos que são especiais para cego. O cego também pode aprender a ler pelo método Braille, mas nós estamos falando na época de Jesus. Um cego, um aleijado, não tinha muita opção senão pedir esmolas. E aqui estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. O homem era cego, mas graças a Deus não era surdo. Ao ouvir aquela grande multidão vindo, quis logo saber o que era aquilo. E vão lhe dizer, verso 37, e disseram que Jesus, o Nazareno, passava. Certamente esse homem já tinha ouvido, ao sentar-se, ao mendigar, da fama de Jesus. Quem sabe havia um desejo dele, o coração de estar já perto de Jesus. Ele tinha certeza que Jesus o podia curar a ele da sua cegueira, não é? E quando ele ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, passava, presta atenção, o cego está lá sentado, ouviu que vinha uma multidão, percebeu que a multidão era fora do normal, do que normalmente passava pelo caminho, e quando ele ouviu que Jesus, o Nazareno, passava, presta atenção, disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, Jesus, filho de Davi. Olha que coisa interessante. O cego ouviu que Jesus, o Nazareno, passava, mas ele não gritou, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Mas ele grita, Jesus, filho de Davi. Filho de Davi era um título messiânico, era o título para o rei de Israel, né? O filho de Davi era o rei de Israel. Ao proclamar Jesus, filho de Davi, o cego está de uma forma declarando quem é Jesus. Ele está dizendo, Jesus, eu sei quem tu és o Messias de Israel, tu és o Messias prometido. O cego tinha, apesar de ser cego, ele tinha discernimento espiritual. Ele entendia quem era Jesus. Ele percebeu no seu coração que os poderes e os milagres que Jesus realizava, Jesus não era simplesmente Jesus de Nazaré, não era simplesmente Jesus filho de José ou Jesus filho de Maria, mas ele clama, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele proclama um título messiânico. É interessante notar o verso 37 e 38, porque disseram, Jesus o Nazareno passava, mas ele não gritou Jesus de Nazaré. Quando ele começou a clamar e a pedir, ele começa a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que é interessante, que os que iam passando, verso 39, repreendiam para que se calasse.
Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse texto de final do capítulo de Lucas nos lembra a insistência da oração de Lucas 18, da história da viúva diante do juiz iníquo. A viúva insistiu, a viúva não desistiu, a viúva persistiu. Jesus contou a parábola acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer. E aqui, com a história do cego, nós vamos ver a insistência, a persistência do cego, que quando ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, os que iam passando repreendiam, né? Mandaram que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem sabe aqueles que o repreendiam para que ele se calasse, não entendiam o que era cegueira, não entendia a necessidade que esse cego tinha do seu milagre. E ele, por ser cego, conhecia a sua necessidade, sabia quem podia resolver o seu problema, quem podia curá-lo. Ele não vai desistir. Aqui, novamente, nós temos a razão de perseverarmos na oração, a razão de continuarmos buscando a Deus até alcançar o milagre que nós precisamos. O cego vai nos dar um exemplo de persistência, o cego vai nos dar um exemplo de não desistir, de persistir e buscar até alcançar. Quando disseram cala-te, ele não repreendiu para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que exemplo de perseverança, que exemplo de persistência esse cego vai nos dar. Então Jesus, parando, né, devido aos gritos, devido ao clamor do cego, fez com que Jesus parasse. Jesus ia a caminho de Jericó, parou e mandou que ele trouxesse, quem sabe até aqueles que estavam perto do cego, aqueles que estavam dizendo cala-te, né, repreendendo ele. Foi esse mesmo que Jesus falou: ei, vocês aí, manda que ele venha até mim. Interessante, o homem era cego, né, era mais fácil Jesus ir até o homem, mas mesmo assim Jesus manda que lhe traza. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse, falou: traz ele para mim. Mandou que lhe trouxesse. Além de clamar, o cego ainda teve que ser conduzido até Jesus. Muitas vezes nós precisamos ser conduzidos até Jesus, para que os nossos olhos se abram, para que nós possamos ver a Jesus e compreender. O cego teve essa compreensão em seu espírito que Jesus não era simplesmente Jesus de Nazaré, mas era o filho de Davi, era o Messias tão esperado, Messias tão aguardado. Então mandou que lhe trouxesse. E chegando a ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? Ora, parece que é óbvio, se o homem é cego, que o que ele queria que fosse feito a ele é que a sua visão fosse recobrada, não é? Mas mesmo assim, Jesus pergunta: que queres que te faça? Será que Deus não sabe o que nós precisamos ou queremos? Claro que sabe. Deus sabe daquilo que nós precisamos até antes mesmo de nós pedirmos, mas mesmo assim ele manda nós pedirmos. Da mesma forma que Jesus sabia que o homem era cego, Jesus tinha o poder de curar e vai mostrar esse poder de curar a cegueira do homem. Mas mesmo assim Jesus pergunta: que queres que te faça? Presta atenção, hoje, nesse dia, se você estivesse diante de Jesus e Jesus fizesse a mesma pergunta para você: que queres que eu te faça? Qual seria o seu pedido? Qual seria a sua necessidade? O que você pediria a Jesus? Era uma oportunidade única que o cego tinha. Ele se assentava a mendigar, ele dependia das esmolas que lhe davam, da misericórdia, mas o cego aqui não vai duvidar, o cego aqui não vai ter duas respostas. A resposta dele é clara, é objetiva. Quando Jesus pergunta: que queres que te faça? E ele vai dizer: Senhor, que eu veja, que eu veja. Ele não pediu uma esmola para Jesus, ele queria um milagre, não é? Ele sabia que Jesus podia lhe abrir os olhos, por isso que ele clamava com tanta insistência: Jesus,
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando mandaram ele calar, quando o repreenderam, mais alto ele ainda clamava, com mais insistência, ele clamava até o ponto que Jesus parou e mandou que lhe trouxesse. E Jesus faz a pergunta, que queres que te faça? E ele diz, Senhor, Senhor, que eu veja, que os meus olhos se abram, que eu possa ver. Ele tinha fé, e Jesus percebeu a fé dele, devido à sua insistência, devido ao seu clamor, devido ao seu discernimento espiritual, que apesar de ser cego, de alguma forma ele conseguia entender quem era Jesus, filho de Davi, que o poder que Jesus tinha de abrir-lhe os olhos. E quando Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Ele não falou, não, Senhor, só queria ouvir a tua voz, só queria chegar perto de ti. Não, ele foi direto, Senhor, Senhor, chamando Jesus de Senhor. No texto original no grego é Kyrios, que quer dizer o Senhor Deus. Senhor, que eu veja, que eu veja. Era o pedido do cego. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. De fato, o cego tinha muita fé, mas ele precisava da ordem daquele que tem o poder de abrir os olhos do cego, aquele que tem o poder de realizar milagres. O que eu acho tremendo, maravilhoso nos evangelhos, é que Jesus nunca orava pelo enfermo, Jesus nunca passava tempo orando como a gente faz, ora pelos enfermos, unge com óleo, enfim, Jesus não fazia isso, Jesus dava uma ordem, e a ordem de Jesus e a palavra de Jesus era tão poderosa que o milagre acontecia. Ele não precisou orar pelo cego, ele não precisou tocar com os dedos dele no olho do cego, ele não precisou cuspir no chão como outra vez fez e untou com lodo os olhos cegos, ele não precisou de nada disso. Ele percebeu que o homem tinha fé, ele viu que o homem demonstrava fé devido à sua insistência, ao seu pedido. Jesus só deu uma ordem, e a ordem é simples, vê. E quando Jesus falou, vê, os olhos do cego se abriram. Que Jesus possa falar, vê, para que nossos olhos espirituais se abram para a sua palavra, que o nosso entendimento também se abra. Vê, a tua fé te salvou. Imediatamente os olhos do cego vai se abrir, não é? Ele vai ver, e a primeira pessoa que ele vai ver na frente dele, quem é? O Filho de Deus. Como é maravilhoso quando nossos olhos se abrem e nós podemos ver o Filho de Deus. E que quando os nossos olhos se fecharem aqui nessa terra, ou seja, que nós dormirmos e passarmos para a eternidade, que quando os nossos olhos se abrirem, ali na eternidade, ali do outro lado do rio da vida, ali com o Senhor, que nós possamos também ver a Jesus, não é? O cego vai ver literalmente a Jesus. Ele era cego, ele sentava-se à beira do caminho para mendigar, para depender da misericórdia, da esmola dos outros. Todos os dias aquele cego se aceitava, mas nesse dia que Jesus passou, nesse dia que Jesus chegou junto ao caminho, a história do cego vai mudar. Quando Jesus chega no caminho da nossa vida, quando Jesus chega para nós termos um encontro com Ele, se nós temos fé, se nós demonstramos fé na pessoa dele, toda a nossa história pode ser mudada, como mudou a do cego. Ele era cego, ele se aceitava para mendigar dia após dia, mas naquele dia ele aproveitou que Jesus estava passando, ele aproveitou o seu momento, ele não perdeu o seu milagre e a sua oportunidade. Quem sabe hoje também pode ser o seu dia, que Jesus chega no teu encontro, no teu caminho, muda a tua história, muda a tua vida, faz um milagre na tua história e na tua vida. Vê, a tua fé te salvou. Foi só o que o Senhor falou. E logo, a Bíblia diz, logo viu e seguia-o. Quando nossos olhos se veem, quando os nossos olhos se abrem, nós devemos seguir a Jesus. Nós devemos ser fiel a Jesus. E logo viu e seguia-o
glorificando a Deus. Eu fico imaginando a alegria daquele cego, que naquele dia sua história se mudou, que naquele dia tudo foi diferente na sua vida. Ele viu, ele começou a seguir a Jesus, ele glorificava a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Todo milagre, toda bênção, todo dom perfeito que vem do alto, do Pai das alturas, só tem um propósito: glorificar, exaltar o nome eterno, maravilhoso de Deus, de Jesus. Olha que todo o povo viu, e logo viu e seguia glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso, todo o povo viu o milagre que aconteceu, vendo isso, dava louvores a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor eterno seja ao nosso Deus. Todo milagre que Deus faz, seja Ele. Que os nossos olhos, talvez você veja fisicamente, mas espiritualmente, quantas e quantas pessoas estão cegas. Que o Senhor Jesus possa abrir os nossos olhos para ver a verdade da sua palavra, para nós glorificarmos a Deus, dar louvor a Deus. Com isso, nós estamos encerrando o capítulo 18, finalmente. Depois de 3 vídeos, esse é o 3º vídeo. Para concluir esse capítulo, assista a parte A, assista a parte B do capítulo 18 e essa parte que você acabou de assistir, parte C. Se você só acionou essa parte, assista a parte A e B do capítulo 18. Com isso, nós concluímos Lucas, capítulo de número 18. Voltamos para mais um programa em Lucas, capítulo 19, que é a sequência desse capítulo. Jesus vai entrar no capítulo 19 na cidade de Jericó e vai encontrar um outro homem que também queria ver Jesus e não podia por causa da sua estatura. A história maravilhosa, linda, bonita de Zaqueu. Então, assista os demais programas que nós temos gravado. O propósito desse canal do YouTube é trazer a você uma palavra de Deus, trazer a você uma reflexão profunda, olhando o verso de forma detalhada e talvez trazer detalhes que talvez você também não tinha visto antes, não é? Mas o propósito é abençoar a sua vida. Claro que a palavra de Deus é riquíssima, maravilhosa, você pode continuar estudando e aprendendo mais. Assista os nossos vídeos que nós vamos ainda gravar, Lucas 19, 20, 21. Assista os vídeos que nós já gravamos, são 3 vídeos aí de Lucas capítulo 18, não é? E esperamos que esse programa tenha sido de bênção na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua vida espiritual. Deus te abençoe. Quem esteve convosco mais uma vez foi o pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. O amor de Deus, nosso Pai, seja com você, e as ricas e doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus e que nossos olhos se abram para as verdades do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus. A graça seja com todos vós. Amém.